Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 7º episódio do Me Conta Podcast comigo. E por aqui já passaram nomes muito especiais e nesse 7º episódio, claro, não será diferente. Nomes muito especiais estão aqui comigo hoje para falar de um assunto muito especial também. Um assunto que requer atenção, que requer debate e que requer, claro, esse olhar também do Me Conta Podcast, porque não tem como a gente falar sobre empreendedorismo, marketing, carreira, desenvolvimento pessoal, sem, claro, nos atentarmos para a nossa saúde. E a nossa saúde é aqui, ó. Não há como negligenciarmos as nossas emoções. É por isso que hoje eu decidi convidar para bater esse papo aqui comigo as psicólogas Shirlene Soares e Lorena Neri. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Tudo bem? Que a gente passe por essa próxima hora, assim, que seja um bate-papo muito interessante para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, enfim. Deixa eu falar rapidinho sobre as nossas convidadas. Eu recebo hoje a Shirlene Soares, que ela é psicóloga e neuropsicóloga. A Shirlene tem mais de 15 anos de atuação na área, especialista em terapias cognitivas, fundadora da Clínica de Psicologia do Amazonas e o Instituto Ter Mais. Inclusive, eu faço parte lá da Clínica de Psicologia do Amazonas também. É psicoterapeuta no processo individual e em grupo e trabalha com crianças, adolescentes, jovens, adultos e pais. É isso, Shirlene Soares? Isso mesmo. Lorena Neri também, seja muito bem-vinda aqui com a gente. A Lorena é psicóloga clínica. Depois, no final do podcast, eu falo para vocês minha relação com a Lori. Atuação nas reportagens de terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e terapia de aceitação e compromisso. Lorena também é psicoterapeuta de jovens e adultos, orientadora de pais. Isso mesmo. Tá tudo certinho? Tudo certinho. Gente, olha, é uma honra receber vocês aqui. Eu tenho uma relação já com vocês, já conheço vocês fora desse ambiente de entrevista. E tenho um carinho muito grande pelas duas, né? Eu tenho certeza que o que vocês têm a dizer para as pessoas que estão nos acompanhando será de grande valia. O Brasil hoje... Por que eu decidi trazer esse tema para cá? O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, um dado recente. E é o 5º em depressão, em número de depressivos. E a gente minimiza muito, a gente menospreza muito as nossas emoções. A gente se preocupa em ser bons profissionais, em ter sucesso na carreira, em ser boa mãe, em tirar nota 10 em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente não se atenta para as nossas emoções. A gente sempre vai varrendo as nossas emoções para debaixo do tapete. E por que eu decidi trazer esse tema para o podcast? Precisamos falar sobre saúde mental. Há algumas semanas eu vejo várias colegas minhas compartilharem nos seus perfis do Instagram como elas estão emocionalmente doentes. Elas param, elas choram, elas travam, elas não conseguem andar para frente. E de tomarem assim, e terem atitudes que a gente não consegue acreditar, porque são pessoas que têm uma vida aparentemente boa, são pessoas que têm uma carreira estável, têm uma família linda, mas precisam de ajuda. E a partir do momento que a pessoa vai para a rede social para compartilhar isso, é porque a gente realmente precisa falar sobre isso. Então, por que isso está acontecendo hoje? Sempre foi assim, mas ou com as redes sociais, a questão da saúde mental foi amplificada. Shirlene, Lori, quem começa? Nayandra, assim, é muito importante a gente falar o quanto que as pessoas hoje elas percebem a importância da saúde mental, porque elas estão chegando num ponto mesmo de precisar gritar por socorro. 16 anos atrás, quando eu comecei a atender, né, na parte clínica mesmo, que eu comecei a atuar na psicologia, eu digo que as crianças, os adolescentes e os adultos não eram o mesmo de hoje. Claramente a gente vê o quanto que as pessoas estão mais adoecidas hoje. A psicologia vem mudando, sim, né? A gente se recicla o tempo todo, mas o que a gente percebe de uma mudança é a humanidade. As pessoas, elas estão fazendo, como você falou, tudo ao mesmo tempo, né? Querendo ser nota 10 em todas as caixas da vida. E não dá, porque a gente realmente vai precisar fazer tudo com atenção plena, né? Uma coisa de cada vez,
se dedicando e colocando equilíbrio nisso, que a gente chama de mente sábia. E a gente percebe que as pessoas elas estão muito perdidas nisso. E se a gente pode falar da pandemia, a pandemia contribuiu bastante, sim. As pessoas tiveram que parar suas vidas, né? Perderam pessoas, perderam familiares, tiveram muito medo de morrer, porque foi traumático para todo mundo, né? Então, para todo mundo adoeceu de certa forma. Sim, então o que a gente viveu ali foi realmente algo muito intenso para todo mundo. Quem já estava frágil, piorou. Quem não tinha nada, ativou alguma sensação de angústia ali e um início talvez de uma ansiedade ou de um humor deprimido, mas quem já não estava bem deu uma boa potencializada. Então, realmente a gente não pode deixar de falar desse marco da pandemia, que sim, ele fez com que os consultórios de psicologia estivessem mais lotados, sim, e é uma pena a gente ter vivido tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que bom que as pessoas estão mais conscientes para buscar ajuda, né? Vocês sentem que ainda é um tabu? As pessoas ainda se sentem envergonhadas para falarem disso, para se abrirem para isso? Embora, assim, a gente perceba que tem os extremos, né? Tem quem já vai pedir ajuda na rede social. Ou então até fala na rede social para alertar outras pessoas. Eu vejo por aí. Mas ainda é um tabu para muita gente, né? Sim, ainda é um tabu e a gente percebe até que por causa disso, a dificuldade de pedir ajuda ainda é um pouco limitada, ainda existe. Né? Há pouco tempo atrás, era muito comum que quando você falasse abertamente, eu faço terapia, né? Nossa, você faz terapia? Que problema que você tem? Que problema que você tem, né? E aí isso acaba limitando e dificultando com que as pessoas cheguem até um profissional para pedir ajuda, né? Às vezes é uma questão muito simples e muito pontual que em pouco tempo você consegue ajustar, né? E eventualmente você identifica que aquilo é tão esclarecedor e é tão benéfico para a tua saúde mental e para toda a tua rotina como um todo, que você segue com uma condição de que é necessário não só o cuidado com a saúde física, mas com a saúde mental, né? Que hoje ela não está mais dissociada, né? Como na época que a gente estudou lá na faculdade. Eu, por exemplo, eu me formei há 18 anos. E aí, na época, a gente falava muito da questão mental dissociada da parte do corpo, né? As doenças do corpo e as doenças mentais. Hoje em dia, uma acaba influenciando a outra, né? Que eventualmente um sintoma emocional, ele vai refletir com o sintoma físico, né? E um sintoma físico, ele vai te dar uma deprimida, vai causar ali uma ansiedade, alguma condição emocional. Então, hoje, nós somos seres globais, né? Não só hoje, né? Mas como sempre fomos. Então, dissociar o cuidado com o corpo do cuidado com a saúde mental, hoje em dia já não cabe mais. Né? Precisa andar juntos. E estão relacionadas, por exemplo, a importância de você fazer um exercício físico. Não é só uma questão de estética, é uma questão de cabeça também. Sim, certamente. Tanto é que, olha, eu já em 2017 eu tive uma crise de ansiedade, eu não sabia que era uma crise de ansiedade, mas 2021, março de 2021, no ano passado, logo depois da pandemia, daquele auge da pandemia, eu caí. Não consegui mais esconder os meus sintomas, então eu precisei de tratamento, me afastei do trabalho e tudo mais. Mas você percebe que os sintomas parece que inicialmente são físicos, né? Ou não? Os sintomas físicos aparecem depois que a situação que você já está todo estragado por dentro. E, na verdade, alguns sintomas podem aparecer fisicamente mesmo, como uma gastrite, né? Mas, no primeiro momento, você pode procurar. Algumas pessoas fazem vários exames e não dá nada, né? Por exemplo, que parece que a pessoa vai morrer do coração, que é taquicardia. A pessoa, às vezes, vai checar e o médico fala, procura um terapeuta, que não tem nada, tá tudo bem aqui, né? Então, às vezes, só parece que está ativando algo físico, porque está no momento da desregulação, você sente fisicamente, mas não necessariamente você esteja com um problema físico. E, às vezes, sim, já virou um problema físico, porque, às vezes, você já vem nessa demanda emocional tanto tempo que o corpo já começou também a reclamar, que a gente chama da psicossomática, né? Sim. Então, o corpo já somatizando isso que não está sendo trabalhado na mente. Em 2017, eu estava me preparando para entrar ao vivo no programa do meio-dia, aqui na TV A Crítica.
E eu estava em frente ao TRE, era um período assim, de eleição. Iriam começar ainda a campanha política, na época era pro mandato tampão, né, de governador e tal. Eu estava me preparando para entrar ao vivo e eu estava aparentemente muito bem. Eu fiquei em frente às câmeras e tal, já me preparando, e o diretor do programa, que na época era muito meu amigo, virou assim: Nai, você tá branca. Tá tudo bem? Eu falei: não, tô ótima. Nai, você tá branca. E meu coração... Tum, 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 tum. E naquele momento eu achava que meu coração estava palpitando muito por conta do ao vivo, né? Que eu estava me preparando para entrar. Ele falou: Nai, você tá pálida, você tá branca. Eu vou entrar com você daqui a pouco. Aguenta aí. Foi ele falar isso, eu desmaiei. E eu não estava preparada, eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Foi como se meu coração tivesse disparado e eu caí. Quando ele falou: sai do vídeo, você não vai entrar ao vivo assim. Eu desmaiei e o nosso motorista que estava com a gente me carregou e me levou para a enfermaria do TRE naquele momento. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei: gente, eu tô morrendo. Meu coração tá para explodir, tá para sair pela boca. Eu desmaiei, vi tudo escurecer na minha frente, fui levada para a enfermaria do TRE. E foi assim que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Foi a única também. Não tive outra, mas foi aquele alerta. Foi quando eu precisei olhar para isso, porque até então Nayana, eu nunca pensei na minha vida passar por uma situação como não, saúde mental, cuidar da mente, cuidar das emoções, não tem, porque isso sempre foi negligenciado. Eu sempre achei, antes desse meu episódio, que fosse as pessoas estão procurando sarna para se coçar. Não. Vamos lavar uma louça na pia, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, a minha mente sempre foi: vamos ficar ocupadas, vamos manter a mente ocupada, que a gente nem vai pensar nisso. Infelizmente, muita gente pensa assim hoje, né? E aí ativa mais desregulação, né? Porque manter a mente ocupada, sim, é importante, é saudável, mas manter a mente ocupada o tempo todo não, né? A gente precisa ter esses momentos de desligar para se perceber, se desligar do mundo lá fora para se perceber. E se a gente está o tempo todo ligado com o mundo lá fora e ocupado o tempo todo, significa que nós não estamos observando, olhando para dentro da gente mesmo, às vezes olhando para dentro das nossas relações familiares, olhando o que está acontecendo de fato na nossa vida pessoal. E aí, com o passar do tempo, isso vai piorando bastante. Você acha que as redes sociais, elas contribuem para que as pessoas sejam mais ansiosas? Muito. Sabe por quê, Nayandra? O que a gente percebe no consultório? As pessoas chegando no consultório muito deprimidas, às vezes angustiada e para baixo, porque estão se comparando com a vida do outro. Perfeito você tocar nesse assunto. E o outro só posta a parte legal, né? Só posta a parte boa, viu, gente? Aquilo ali é recorte da nossa vida. Exatamente. Não tá tudo ali, né? Tá tudo, não. Lá todo mundo é feliz, lá todo mundo tem o melhor emprego, lá todo mundo é mais bonito, mais aquilo ali. Gente, eu ouso dizer que 70% do que é visto na rede social é uma mentira, né? Total. Ou a gente pode até dizer que não seja mentira, mas que seja só o recorte, né? Uhum. Porque a pessoa pega ali a parte boa, a hora que, como você falou, a hora que você se arruma. Não é uma mentira você arrumada. A gente vai se postar feia. É. Né? A hora que você tá no lugar legal, mas você tá no lugar legal todo o tempo? Não. A parte legal do seu trabalho, mas você... Tudo do seu trabalho é tranquilo o tempo todo? Então, como você falou, Nayandra, bem falado, um recorte. Então, um recorte não é o todo, né? Sim, e aí você vai construindo ali uma imagem mental de que aquela pessoa tem uma vida muito legal, de que a vida dela tá andando e que a sua tem coisas que não são tão legais e que você não vê, você não encontra ali nas redes sociais. No entanto, que quando alguém se mostra nas redes sociais pedindo ajuda, dizendo que não tá bem, você fica, nossa, mas eu tinha uma outra imagem dessa pessoa. Né? Então é algo que surpreende, de fato, porque nem todo mundo posta essa parte. Pois é, e como eu falei anteriormente para vocês, você olha para a vida das pessoas e parece que tá todo mundo muito bem. Tá todo mundo trabalhando pra caramba, tá todo mundo produzindo todo dia. E isso, às vezes, eu preciso aprender também a lidar com isso, porque quando eu adoeço, que eu preciso parar, eu fico péssima. Eu abro meu Instagram, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo trabalhando muito, tá todo mundo fazendo sucesso, tá todo mundo avançando. E você fica, puta cara, eu não fiz nada, nossa senhora, eu vou ficar pra trás.
né? Se eu não postar isso hoje, se eu não apresentar isso hoje, se eu não fazer isso, eu vou ficar para trás. E essa impressão que as redes sociais passam pra gente, que as pessoas estão vivendo modo acelerado. Sim. E aquilo, inclusive até o que mais vende hoje no Instagram são os videozinhos, aquela mensagem instantânea, aquela mensagem rápida que chega, desaparece. Quanto mais vídeos você fizer, mais a sua audiência vai ser atraída para você. Então, gente, é uma loucura. Você fica louco, você fica mal, você fica depressivo. Sim. Você se sente incapaz, você se sente um merda, né? Mas então, o ser humano tem essa tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Principalmente agora, gente. E uma das coisas, Nayandra, que mais causa desregulação emocional é o medo de ser julgado, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com esse auto-julgamento. Primeiro, nós nos julgando mesmo. Se a gente tiver com esse botão ativado, aí sim, a gente vai ativar a ansiedade, vai ativar o humor deprimido e não vai ficar bem. Então, inclusive, isso é uma das coisas que a gente trabalha, né, Lorena, no treino de habilidades. Exato. A gente, além da terapia individual, a gente desenvolve também, dentro da abordagem DBT, o treino de habilidades. Esse treino de habilidades ele foi criado nos Estados Unidos e hoje está em vários países. Nesse treino de habilidades, a gente trabalha 4 pilares importantes. O primeiro é o mindfulness, que é a atenção plena, para que as pessoas consigam realmente viver a experiência conectadas com o momento presente, ver o aqui e agora. A gente trabalha também a regulação emocional, que é as pessoas aprenderem a se perceberem as emoções, perceberem a conexão com seus valores. A gente trabalha a efetividade interpessoal, que é a relação com o outro, a capacidade de dizer sim e a capacidade de dizer não também quando precisar. E a tolerância ao mal-estar, quando as pessoas já estão nesse nível de não estou dando conta, né? Acho que vou entrar numa crise emocional. Sim. E um dos pilares importantíssimos no treino de habilidades é a gente ensinar a postura não julgadora, para você não ter com o outro a postura julgadora, que a partir do momento que eu desligo para julgar o outro, eu vou ficando mais leve comigo mesmo. Sim. Então, uma dica importante. Primeiro a gente treina, desativar essa postura julgadora com o outro, com o que está acontecendo. Sabe aquele senso crítico de que está tudo ruim toda hora, procurando defeito? A gente precisa desligar disso e focar só nos fatos. Focar só no que está acontecendo no momento presente. E aí a gente começa a parar de buscar o julgamento em tudo e aí a gente começa a ficar mais leve com todo mundo e com a gente também. Mas é um exercício diário você parar de julgar tudo e a todos e olhar mais para dentro de si, porque é como se a gente soubesse disso, mas a partir do momento que a gente abre ali o Facebook, abre ali o Instagram, abre ali as reportagens, a TV, a impressão que você tem que tudo foi por água abaixo, né? Sim. Como é que é viver de forma saudável hoje, principalmente em tempos de rede social? Olha, eu acredito que um dos ganhos da terapia é você se conhecer e identificar o seu funcionamento, né? Então, uma coisa que eu trabalho muito com os pacientes na terapia, quando vem esse assunto, né? À tona, mas eu tô vendo a vida de todo mundo tá caminhando e a minha não tá, né? De compreender que tem a questão lá da parte boa, que as pessoas divulgam, né? Entender o seu momento, entender como é que é o seu padrão comportamental e emocional, como é que é o teu padrão de pensamentos, porque, de fato, esse não julgamento é um treino, né? A gente ensina. É um treino. Né? É possível que você aprenda, né? Até para que você aprenda a filtrar as informações que você vai ter acesso. Eu compreendo também que as redes sociais, elas têm lá os algoritmos, onde você acaba vendo, passando ali na tua tela alguma informação que não foi a que você buscou, né? Mas se você já sabe que aquilo é algo que não vai te fazer bem, você arrasta para o lado e vai seguindo com aquilo que você está buscando, né? Então, a partir do momento que você compreende o seu funcionamento, sabe aquilo que vai ativar algo que não é legal em você, e que você ainda está passando por um processo de autoconhecimento para conseguir lidar com essas questões, é importante você aprender a filtrar, né? E talvez até deixar um pouquinho para depois as redes sociais, compreender o seu tempo para poder lidar melhor com essas questões. É necessário, às vezes, a gente fazer um detox de tecnologia? Sim. Certamente. Eu acho que esse detox é para sempre, não é só de vez em quando, não. Tecnologia, a gente pode dizer que ela é muito importante, a gente não faria muitas coisas sem ela, mas hoje, sim, tem muitos estudos que mostram quanto que ela tem sido muito nociva, né, para quem não usa em equilíbrio.
Sim. Principalmente as crianças, os jovens, que passam muito tempo diante das telas. Então, isso já tem comprovação científica de que aumenta bastante a ansiedade, né, e depressão também. Então, a gente hoje tem mais jovens entrando na vida adulta já deprimidos, já desregulados emocionalmente. E sim, a tecnologia tem sido muito um fator muito relevante, né, nesse adoecimento emocional. Então, assim, para a gente adulto, eu vejo pais chegarem no consultório e reclamarem dos filhos, porque quer muito videogame, ou quer ficar muito no celular. Mas eu pergunto geralmente para os pais, como é que são vocês? Vocês ficam muito no celular? Sim. Mas a gente tem que pegar um pouco para o trabalho, Pra não trabalhar. sei o quê. Ok, mas é muito ou dá para resolver o que tem para resolver e largar o celular ali e ficar em família? Não, às vezes não dá. Então, assim, os pais vão precisar ficar atentos também. Porque se a gente não quer que os filhos usem em desequilíbrio, a gente também tem que, enquanto adultos, se perceber, né? E ver se a gente não está exagerando. Ai, gente, é verdade. Vocês estão falando, eu tô aqui me vendo, né? Eu pego muito no pé do meu filho, né? Em relação ao celular. Até que ele já melhorou muito, porque quando ele fica de castigo, quando eu boto ele de castigo, eu já tiro logo o celular. Então acaba que ele vai desacostumando do celular. Ele não fica mais tão ligado. O lance do meu filho mesmo é videogame. Uma bênção com videogame. Mas aí a gente tem que parar e olhar pra gente, né? O meu namorado, por exemplo, ele já pega meu celular. A gente tá no carro e tá dirigindo, aí eu vou aproveitar pra atualizar, né? Atualizar, deixa eu dar uma olhada na vida dos outros aqui rapidinho. Ele já puxa o celular e fala, isso não é hora pra você tá dirigindo, nem pra conversar comigo. Não, pode guardar o celular. Ele já percebeu que eu fico mais ansiosa quando eu tô ali direto no celular. Mas eu trabalho com isso, eu preciso estar sempre postando. Ele falou, não, você não precisa estar sempre postando. Você não precisa estar sempre. Então, já me irritou muito, eu já respirei muito fundo por causa disso, mas hoje em dia eu entendo. Porque se a gente deixar, a gente vai passar o tempo inteiro no celular. Sim. Né? Total. Os casais vão sair para jantar e cada um vai pegar o seu celular e vai ficar ali vendo o que não é para ver naquele momento. Porque a gente precisa separar realmente o tempo para tudo. Se você ficar no celular, você não fica com foco no momento presente, né? Sim. E o momento presente, ao andar de carro, ouvir uma música, Sim. a conversar com o seu namorado enquanto ele dirige. Tudo isso está exigindo atenção. Se você se foca só nesse momento, você está fazendo uma coisa de cada vez. Mas se você está fazendo isso e mexendo no celular, você está fazendo duas coisas. Esse alto índice aí de depressão hoje, de síndrome do pânico, eu tô vendo muita gente compartilhar relatos de síndrome do pânico, das pessoas não quererem sair de casa. Eu já vi gente que tem medo de viajar, tem medo de dirigir. A gente pode fazer, desculpa a minha ignorância, mas a gente pode fazer uma relação disso com as redes sociais? As redes sociais, elas colaboram para esse diagnóstico ou não? A questão da síndrome do pânico, a questão da depressão mesmo, já é outra coisa. Já não tem mais tanto a ver com rede social. A gente só liga a rede social à ansiedade. Existe uma predisposição biológica, né, Nayandra? A gente trabalha dentro de uma abordagem que ela fala muito da teoria biosocial. A gente vem com uma predisposição biológica para isso e o ambiente vai dar uma ativada. Então, tem pessoas que são mais emocionais. Sim. São pessoas que são mais reativas, que reagem mais às emoções. Essas pessoas, quando submetidas ao ambiente, ou seja, a rede social é um ambiente, elas podem desregular com mais facilidade. Se for uma pessoa que é mais tranquila, que ela não vem com essa predisposição biológica para ativar com qualquer coisa, ela olha aquilo dali, ela passa e aquilo não vai ativar muito. Então, depende, cada caso é um caso, mas sim, as pessoas que são mais emocionais e que ficam muito nas redes sociais, sim, as redes sociais vão fazer muito mal. Sim. Assim, as redes sociais, a gente pode colocar que é um dos fatores. Sim. Eu não diria que talvez o principal, mas é um fator extremamente importante por conta mesmo do acesso e tudo. Mas a questão do convívio, do ambiente familiar também é super importante. Né? A questão da validação e invalidação do comportamento e da emoção, né? Quando a pessoa está desregulada, ela tem uma crise e um familiar que às vezes não está orientado em como conduzir ali
para ajudar a manejar aquela situação, ele pode, às vezes, até potencializar e às vezes até reforçar que esse comportamento ocorra com alguma frequência. Não é o único responsável, tá, gente? Mas, assim, são questões que acabam potencializando. É uma soma de fatores. Tem a questão das redes sociais, tem a questão de pertencer a grupos importantes, né? Como, por exemplo, os adolescentes, né? Na questão mesmo da busca pela identidade, pertencer a grupos com pessoas que se identificam com os mesmos gostos, as mesmas formas de agir, às vezes até a mesma forma de se vestir, né? De você estar em lugares onde você percebe que você é acolhido, que você é bem aceito, de aprender a lidar com rejeição, aprender a evitar a comparação excessiva, né? Que acaba também ligando com a questão do julgamento, né? Do não julgar. Então, assim, uma série de fatores. Com as redes sociais, são adicionada a questão das redes sociais, elas também podem potencializar. Você tocou num ponto interessante, porque eu falo muito de rede social, né? Isso aí tá acontecendo, as pessoas estão mais ansiosas e tal por causa de rede social, mas talvez a rede social, ela seja só um fator mesmo. Sim. Tipo, essa pessoa não aguenta mais e vem a rede social para amplificar tudo isso. Mas, se a gente parar para pensar, certos comportamentos que a gente tem, eles já vêm de muito tempo. Sim. Como é que foi a infância dessa pessoa? A adolescência. E você falou em validação. A pessoa querer, ela vai para a rede social, ela vai em busca de seguidores porque ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser validada de alguma forma. E certos comportamentos na rede social, ou então no ambiente de trabalho, revelam uma baixa autoestima, uma carência afetiva também. Sim. Vocês conseguem perceber isso? É isso mesmo que acontece? Total, né, Nayandra? Porque algumas abordagens, até mesmo dentro da abordagem psicanalítica, se fala muito que tudo começa a partir de casa. E aí hoje na abordagem que a gente trabalha, a gente não fala que tudo é a casa, mas a casa, né, quando a gente fala casa, é o ambiente. É o ambiente que essa pessoa está inserida. E a parte biológica. Então, total isso aí. Ela tem uma história, essa pessoa, né? Então, se ela está bem regulada, se ela tem uma dinâmica familiar que funciona bem, que está em equilíbrio, ela não vai precisar buscar essa aceitação fora, né? Então, é uma história de vida e tudo começa a partir de casa, tudo começou nesse ambiente familiar e com essa predisposição genética que ela já trouxe, essa parte biológica. Porém, é uma combinação de vários fatores e a gente precisa ficar atento, porque não é uma coisa só. E o ambiente, quando a gente fala ambiente, sempre vai englobar os grupos que essa pessoa faz parte. O trabalho onde ela está inserida, a família dela, os amigos que ela tem, o que ela vive, com quem ela vive, como é que estão esses ambientes. Eles estão validantes? Se eles estão validantes, essa pessoa está muito bem, está tranquila, ela está levando tudo bem. Mas se esses ambientes estão invalidantes, se ela não se sente nem amada e aceita nesse ambiente, ela vai buscar isso fora, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa ser amado e aceito. Nós temos isso na nossa natureza, é da nossa natureza. Então, se isso estiver abastecido no nosso ambiente, a gente já está bem. Mas se isso não estiver abastecido, a gente vai buscar em algum lugar. Sim. Na minha experiência com jovens, né, com adolescentes, e também na questão da orientação de pais, a gente trabalha muito o conceito de que as relações familiares, o ambiente familiar é o ensaio para que esse jovem, esse adolescente, ele consiga lidar com questões externas um pouco mais à frente, né? A partir do momento em que ele não estiver mais ali com o apoio dos pais, que ele vai lidar com as situações sozinho, que aquele ambiente familiar seja um ambiente validante, que não seja um ambiente invalidante, que ele não vá carregar essas frustrações, essas questões um pouco mais intensas e vá colocar isso no meio externo, né? Então, o seio familiar, as orientações familiares que a gente trata dentro do ambiente da clínica, elas são super importantes. Quando o jovem chega,
a gente deixa muito claro, olha, os pais precisam estar aqui e a gente vai precisar fazer um ajuste, algumas orientações, dependendo da demanda do que está sendo trazido ali naquele momento, para que a gente consiga fazer os ajustes e esse jovem ele sinta que a base familiar é sólida no sentido de que ele tenha um ambiente acolhedor, de que ele possa comunicar-se de forma respeitosa, assertiva e que ele seja ouvido, respeitado e que haja uma troca, né, para que os combinados e os ajustes de normas e regras familiares, eles sejam colocados ali, né, porque ali vai se fortalecer a questão dos princípios e valores, né, e vai ajustar questões mesmo de personalidade, para como essa pessoa vai se mostrar para o mundo, para as redes sociais, na sociedade, né, a partir do momento em que já se tornar um adulto, de modo que essas emoções elas sejam um pouco mais ajustadas, ele consiga lidar melhor com o que vem aí pela frente. Lorena e Shirlene, quando é uma tristezinha e quando a gente precisa se assentar para algo que está errado dentro da gente, algo que pode representar uma depressão? Porque hoje em dia as pessoas falam muito, não, só tô tristezinha. Não, pode ser uma depressão. Como que a gente identifica isso hoje em dia? Sabe, Nayandra, é bem importante a gente falar, e mais uma vez eu vou citar aqui o treino de habilidades, porque a gente trabalha muito forte isso no treino de habilidades. A gente tem que analisar se a emoção está justificada pelos fatos. Então, se eu estou triste, eu tenho um motivo de fato para estar triste, eu não preciso me preocupar, porque faz parte desse processo. Por exemplo, se eu acabei de perder alguém que eu amo muito, é natural que eu esteja triste. Sim. Mas se eu estou triste porque a minha postagem não deu tantas curtidas, se eu estou triste porque aquele filme que eu queria assistir não vai mais ser lançado esse ano, se eu estou triste por coisas que não cabem, opa, peraí, eu estou ficando triste por tudo, eu preciso buscar ajuda. Então, primeiro a gente pergunta, essa emoção cabe nos fatos? Tipo outras emoções também, a raiva. Quando você fica com raiva porque esbarrou, derrubou um negócio, fala, poxa, esbarrou, quebrou, vou colocar aqui, tá tudo bem. Mas se esbarrei, quebrou e meu dia já acabou, já fico com muita raiva, já quero discutir, essa emoção não cabe dentro de um acontecimento que eu só esbarrei e derrubei o negócio. Então a gente tem sempre que checar, essa emoção cabe, ela está de acordo com esse fato? Se ela não estiver de acordo com esse fato, se ela está desproporcional, se eu estou sentindo isso de forma desproporcional, é hora de buscar ajuda. Até porque quando a gente fala de ambiente validante, de ser validado, quando as pessoas tentam fazer isso sozinhas, às vezes elas pegam e começam a se confundir, porque também não é validar tudo, né? Validar o que é válido e invalidar o que é inválido. Só que até na hora de invalidar o que é inválido, a gente precisa estar bem, porque a gente precisa fazer isso com gentileza, com equilíbrio, com acolhimento. Então, por isso o profissional de psicologia é tão importante, porque se você, como a gente falou das redes sociais, se você faz recortes, você fica só com uma parte. É que nem eu tentando arrumar minhas emoções. Vamos imaginar, um de nós aqui querer arrumar as emoções pegando recortes e tentando fazer isso sozinho. A gente vai pegar recortes, vai achar que faz sentido e que é só aquilo, e não é só isso. Por isso que cada pessoa é uma pessoa e o profissional do comportamento humano vai ajudar a pessoa a se entender dentro da história de vida dela. Então, essa pergunta que você fez sobre se a tristezinha ou deve ser levado em consideração, a pessoa precisa verificar se isso está muito constante e se essa emoção está proporcional ou não àquele fato. Só que eu sempre acho, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, eu acho que terapia é para todo mundo, inclusive para nós terapeutas, né? Sim. Nós temos emoções que estão o tempo todo em movimento e a gente precisa cuidar. É engraçado, né? Porque, como eu falei no início do podcast, a gente é ensinado a vida inteira a gente se comportar no ambiente de trabalho, a tratar bem as pessoas, a sermos os melhores em tudo, a sermos o primeiro lugar no vestibular, a sermos o melhor funcionário, a ser funcionário do mês, a termos uma carreira exemplar. Mas nós não somos ensinados a cuidar da nossa saúde, a prestar atenção nas nossas emoções. Então, eu já vi pessoas que tinham uma carreira brilhante, um futuro brilhante pela frente, elas simplesmente travaram, não conseguiram aguentar o tranco, não conseguiram seguir, e ainda tem pessoas que acreditam, isso é frescura, gente, isso é bobagem,
né? Eu já pensei assim, isso aí é doença de rico, porque quem não tem tantas condições não se dá o luxo de sofrer dessa forma. E os dados, as estatísticas estão aí para mostrar que não, que muitos ao nosso redor, pessoas muito próximas da gente, estão doentes emocionalmente. Além disso que a Shirlene pontuou, Lorena, quando a gente deve parar para procurar ajuda? Quais são os outros sintomas? Porque às vezes é só uma ansiedade, né? Mas a gente percebe que as pessoas estão muito ansiosas. Bom, normalmente quando um sintoma aparece, ele não aparece sozinho. Às vezes é um sintoma que é um pouco mais intenso, mas ele vem com um conjunto de outros sintomas que são muito sutis. Como, por exemplo, quando você vai deitar para dormir e aí você percebe que o sono demora para vir. E aí isso aí começa a acontecer uma noite, aí depois uma semana, aí você já tá dias sem conseguir ter um sono reparador, um sono de qualidade. Você até tem horas de sono, mas você percebe que não é um sono legal. Isso acaba refletindo um pouco também na sua alimentação. Você percebe que já não consegue mais se alimentar de forma adequada. Ou come muito ou nem come, né? Exatamente. A alimentação já dá uma desregulada. Você percebe que o teu paladar, ele já fica um pouco mais voltado para determinados tipos de alimento, né? E hoje já existem estudos, né, que identificam que a alimentação adequada, não só para a questão de nutrição e saúde física, mas também pode mexer com o humor, podem alterar o humor, né? E no treino a gente também ensina essa questão de orientar a fazer as melhores escolhas. A gente não entra na questão nutricional, obviamente, mas a gente orienta em relação a ter uma boa conduta para que você tenha boas escolhas. Então, tem a questão do sono, tem a questão da alimentação, que é super importante identificar, e até a ingestão de água. Então, são muitos fatores que acabam contribuindo para que a gente chegue num quadro depressivo ou num quadro ansioso. Então, procurar ajuda significa procurar terapia. Exatamente. Terapia, né? Então, não subestime as suas emoções, viu, gente? Não coloca para debaixo do tapete. Procure ajuda, procure terapia. Exercícios físicos. Sim, super importante. Exercícios físicos não é só para ter uma barriguinha sarada, né? Exato. É para cuidar da cabeça também. Alimentação saudável. Sim. Conta muito. Total. Muito a ver com as nossas emoções. Falam que a comida é remédio, né? Sim. O alimento é remédio. Né? E os alimentos tóxicos também é o oposto, né? Então, principalmente para quem tem TDAH, tem depressão, tem transtorno bipolar, esses quadros que as pessoas ficam mais ativadas nas emoções, tem muitos alimentos que são altamente tóxicos e que pioram bastante o quadro. É mesmo? Tem algum exemplo para dar pra gente? TDAH mesmo piora bastante o funcionamento se tiver com uma alimentação tipo esses Doritos, maionese, algumas coisas têm algumas substâncias químicas, mas se a gente pegar a maioria desses alimentos industrializados, tem essas substâncias que dão essa ativada. E o carboidrato também, assim, eu não sei te dizer com tanta precisão, porque tem nutricionistas específicas, tá? Tem nutricionistas que hoje já trabalham a alimentação fazendo esse balanço com a questão psiquiátrica mesmo e a questão da saúde mental. Então elas dão uma boa balanceada, mas elas tiram glúten, tiram açúcar em excesso. O açúcar é péssimo, né? E algumas substâncias que estão no ketchup, eu não sei o nome agora da substância, mas tem umas substâncias aí que ativam e que deixam a pessoa bem mais desregulada do que ela estaria se não estivesse consumindo isso. Prática de exercícios físicos, cuidar da alimentação. Então é bom também a gente ir atrás de um nutricionista. De um nutricionista especialista nessas questões. Se a pessoa tem demanda, né? Se ela já tem alguma demanda da saúde mental que está ativando um pouquinho mais, o ideal é buscar uma nutricionista específica. Porque nem todas também trabalham, tá? Essa questão da parte com elas vão passar alimentação geral saudável. Mas essa de entender o que não pode, tem umas nutricionistas específicas que trabalham. Quando eu fiquei doente depois da pandemia, né? Isso foi em março do ano passado, eu procurei psiquiatra. Né? Eu fui ao psiquiatra, ele me passou um remédio para ajustar o meu sono, que eu não dormia. Tinha insônia demais, eu não conseguia dormir. Eu achava que quando eu acordasse, o meu celular estaria cheio de mensagens de pessoas que morreram.
Porque era assim, né? E eu Sim. não parei de trabalhar na pandemia. Sim. Continuava apresentando o jornal normalmente, noticiei mortes de pessoas próximas a mim. Então, de alguma maneira, eu já estava com uma predisposição que eu deixei lá atrás de me cuidar, e aí veio a pandemia e acabou com tudo. Além do remedinho para regular o sono na época, que foi o que me ajudou a ficar acordada, a conseguir dormir, a ter um sono regulador, ele também passou sol, para eu ir pro sol, acordar e pegar um pouquinho de sol. Sim. Né? Ver também os meus índices de vitamina D no organismo, enfim. Ajuda muito também, né? Total, o sol tem essas funções, né, reguladoras também. Em várias questões do nosso equilíbrio, do hormônio do estresse. Tudo isso está tudo interligado, e cada qual no seu cada qual, né? Então, tem profissionais para dar esse suporte, as pessoas precisam buscar, além da terapia, né, buscar terapeutas, elas precisam buscar também um bom médico que faça um bom planejamento, ajuste essas questões, sol, água, alimentação balanceada, atividade física. Ou seja, somos mente, corpo e espírito, né? Então, as pessoas também nas suas demandas de como trabalham sua espiritualidade, não importa em qual área, né? Tem pessoas que são cristãs, outras que não são, que trabalham espiritualidade dentro do budismo, não importa. Seja qual for a demanda, qual for o lugar que você trabalha, a sua espiritualidade também é uma caixinha que tem que ser trabalhada. Já ouvi muito que depressão é falta de Deus. Isso é um absurdo, né? Total, né? Certamente. Absurdo ouvir isso. E, é super importante que no cuidado com a saúde mental, né, como a gente está falando muito dessa questão de cuidar da parte global, que considere também uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação nutricional, exames médicos básicos, que às vezes você está com um hormôniozinho desregulado, o sol é importante, né? Algumas outras questões, mesmo até reposição vitamínica, né, que você está com alguns índices um pouco alterados, porque a terapia, ela é um dos pilares que vão te ajudar com a saúde mental, mas as outras questões, elas também precisam ser consideradas, porque eventualmente também dá um tabu em relação a procurar um psiquiatra. Sim. A usar uma medicação que vai te ajudar com que você consiga retomar a sua rotina, mas com outro ritmo. Né? Porque assim, é muito comum chegar no consultório com a gente, pacientes que têm crises intensas e mas eu preciso voltar a ser o que eu era. Gente, às vezes é importante desacelerar e reconsiderar uma nova rotina, reconsiderar uma nova dinâmica para a sua vida. Né? É super importante levar em consideração todos esses aspectos, que é o que vai contribuir para que você se sinta bem. Essa questão do volume de trabalho é muito séria, né? Porque hoje, por exemplo, não só com a tecnologia, mas o mercado atualmente, ele exige que você tenha conhecimento em várias áreas, que você dê conta, que você seja multidisciplinar, é isso que a gente fala, né? Multitarefas, né? Que você precisa aprender um pouco de tudo. Por exemplo, quando eu comecei jornalismo, eu tinha que saber escrever. Falar bem e saber escrever. Hoje não, a gente tem que mexer com rede social, a gente tem que saber gravar, a gente tem que saber editar. Isso acaba pressionando o profissional, né? E ele acaba com certeza se sentindo pressionado e colabora para que acabe adoecendo, né? Também. Mas o profissional precisa conhecer os próprios limites, né? Sim, ele pode se melhorar o tempo todo e isso nos move, inclusive emocionalmente. A gente se sente bem quando a gente evolui, quando a gente aprende. Sim. Respeitando os limites, está tudo bem, não pode ultrapassar os limites. Então esse é o segredo para quem está acompanhando a gente. Conheça os seus próprios limites. Por isso que é tão importante fazer terapia, né? Que você vai se conhecer, né? Vocês têm alguma dica para dar para quem está acompanhando a gente? Mas antes disso, a minha pergunta é: quem hoje está sofrendo com ansiedade, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, que está gerando ali, está indo para uma depressão, está caminhando para uma síndrome do pânico. Esse cenário, é possível mudar esse cenário? A gente pode dizer, tem cura? Sim, a saúde mental, eu costumo dizer assim que a cura é para toda a vida, né? A cura, assim, não é para agora, eu já estou bem, eu não preciso cuidar nunca mais. É uma coisa constante, a gente vai ter que fazer para a vida toda. Porque a ansiedade é da nossa natureza, todos nós temos ansiedade.
Quando ela passa do ponto, quando ela passa a ser uma ansiedade patológica, é porque a gente não está sabendo lidar com o nosso mundo interno e externo. Então, a gente precisa ficar atento para isso. Até que ponto eu consigo perceber o quanto que eu desalinhei. Então, por isso, a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento, né? E para quem está acompanhando a gente e está se identificando com o que a gente está falando aqui, o primeiro passo é procurar ajuda, procurar terapia. Sim. E o que a pessoa já pode começar a fazer desde agora? Lorena. Bom, tem tratamento, né? O que pode ser feito de início é procurar a ajuda de um profissional de psicologia, né? Para que seja feito todo um rastreio, identificar quais são os sintomas que estão presentes ali, considerar a possibilidade de ser avaliado por um psiquiatra, caso a gente perceba que os sintomas, principalmente os sintomas físicos, eles estão um pouco mais intensos e no primeiro momento a gente não consiga ali manejar somente com a terapia, né? Cuidar da alimentação, do sono, praticar exercícios, né? E procurar não se cobrar tanto, evitar o autojulgamento, procurar se validar e compreender que você está fazendo o melhor que você pode com o que você tem. E se você tiver acesso a mais coisas para que você possa sentir-se ainda melhor, por que não? Shirlene. E uma coisa bem importante, complementando isso que a Lorena falou, é que as pessoas precisam entender isso. Elas estão fazendo o melhor que elas podem com o que elas têm. E a internet pode ajudar, porque tem coisas maravilhosas lá, mas ela pode atrapalhar muito. Então, quando a pessoa está muito vulnerável, a orientação é que ela não fique buscando coisas sozinha, porque às vezes ela cai em profissionais não tão bem preparados, em conteúdos que ativam muito mais a desregulação. Então, uma orientação também é que essas pessoas não fiquem navegando pela internet sem um direcionamento, porque lá vai ter coisa legal sim, capaz de ajudá-la, mas vai ter muita coisa também que pode deixar ela muito mais desregulada, né? E que cada ser humano é um ser humano único. Sim. Exatamente. O que está acontecendo com o coleguinha, o que funciona para o amiguinho, pode não funcionar para você. Sim, o ser exato. humano, ele é único ali. Então, é por isso que ele precisa daquele tratamento específico para ele, Exatamente. aquela pessoa. Por isso que é importante buscar ajuda para ser mapeado, Sim. de certa forma. Verdade. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Foi muito esclarecedor. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, Shirlene Soares e Lorena Neri. Eu quero agradecer também, né, porque falar de saúde mental é o nosso dia a dia e é o meu propósito de vida. Faço isso com muito amor. Então, também quero agradecer a oportunidade de a gente poder orientar outras pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Sim. E para quem está acompanhando a gente, a Lorena é minha psicóloga. Né? Muito obrigada, Obrigada, Nai, Laura. obrigada mesmo, né? Assim como a Shirlene, a gente faz isso com muito amor, né? Meu propósito de vida, né? É ajudar as pessoas de alguma forma, né? A gente entender que a gente é instrumento, é um meio para contribuir com a qualidade de vida das pessoas, contribuir com a melhora. E pode ter certeza, gente, a gente vibra assim com cada avanço, por menor que seja do paciente, a gente, nossa, que coisa legal, a gente já fica muito feliz mesmo. Pois é. Eu já conheci a Shirlene, inclusive a Shirlene que me encaminhou para a Lorena. E para que vocês saibam, o podcast Me Conta nasceu também, né? Fui encorajada na minha sessão, numa das minhas sessões de terapia, né? Esse projeto nasceu porque a gente precisa... A gente acha que é tudo tão fácil para o outro. Não, às vezes a gente precisa levar as demandas para as pessoas também que cuidam da gente de alguma forma. Eu não poderia deixar de trazê-las aqui para bater esse papo enriquecedor com todos vocês. Quem quiser encontrá-las, como é que as pessoas chegam até vocês? Pode dar o endereço, o Instagram, fique à vontade. Pode sim, né? A gente pode seguir o Instagram da clínica e pode seguir o nosso também, né? O da clínica é Clínica PsiAM, o meu é psi.shirlene Soares. Sim, aqui, né? ó, tá aparecendo aqui. E o da Lorena? O meu acesso também é através da Clínica de Psicologia do Amazonas. E o meu, as minhas redes sociais pessoais, né? @psi.lorenaneri, com Y. Tá certo.
Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A clínica fica ali no Mundi, né? No Mundi, ali no Efigênio isso. Salles. Isso. Muito bem. Esse foi o nosso 7º episódio. Muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Espero que tenha sido de grande valia para você que está aí do outro lado. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Foi!